Então, nós paramos na causa metabólica, né? Então, vamos lá. Metabólica. Causada por distúrbios, né? Que eu estava falando, hipoglicemia e hiperglicemia. Então, tem pacientes que já fazem esse controle, né? Tem paciente que tem até aquele aparelhinho de glicemia em casa, que ele pica o dedo, né? E faz o teste todos os dias, ele faz esse acompanhamento. Quando ele está sentindo esses sintomas, ele mesmo, o próprio paciente, já se reconhece, né? Às vezes, ele já toma as medidas dele todas ali para que ele não desmaie, né? Então, quando eu tenho causa aí metabólica, é no metabolismo do meu paciente está alterado por uma causa, né? Que causa que é essa, né? A causa metabólica. O organismo dele está alterado ali, né? As células estão alteradas, mas por um diagnóstico que ele já... Outra coisa, fiquei sem almoçar o dia inteiro. 4 horas da tarde, eu não almocei, não tomei um suco, não comi nada, não lambisquei nem nada, né? Eu posso ter uma hipoglicemia, né? Abaixar demais meus níveis de glicose? Posso, tá? Posso chegar a desmaiar? Posso. Oi. Boa noite. Boa noite. Aqui é uma dúvida que eu tenho, tanto para o paciente hipertenso como para o hipertenso, para um pré-atendimento pode ser colocado na posição de Trendelenburg ou somente o hipotenso? É hipotenso, não tem o R, hipotenso e Isso. hipertenso. Só para o hipertenso, o hipotenso, eu vou levantar ele, né? O hipotenso, para melhorar o retorno venoso dele. O hipertenso não tem essa justificativa. O hipertenso, ele está com o volume de sangue alterado ali. Vocês vão aprender na próxima matéria que vocês vão ter, chama patologias. Patologias são alterações que o paciente tem, tá? Dentro do organismo. É separado de anatomia, no próximo semestre. Então, a hipotensão, que é a baixa, né, queda da pressão arterial, a gente eleva para melhorar o retorno venoso, o sangue, o coração ter um fluxo maior e ele conseguir ir voltando ali aquela oxigenação, tá? O hipertenso não tem relação do porquê que eu vou levantar o membro, do porquê que eu vou colocar nessa posição, tá? Sendo que é o volume prejudicado de sangue ali dentro do vaso que tem que melhorar, tá? A causa, então, a neurogênica agora, né? Neurogênica. Então, por que que eu desmaiei? Por causa neurogênica. Então, foi causada por um trauma, uma intoxicação, uma hipertensão intracraniana, né? Uma pressão intracraniana por causa de um tumor que está comprimindo, por causa de um aneurisma. Que mais? Agressões ligadas diretamente ao cérebro, por exemplo, briguei, alguém pegou uma barra de ferro e bateu na minha cabeça com toda a força. Eu vou desmaiar imediatamente? Com certeza. Por falta de oxigênio? Não. Por causa do trauma, né? Que abalou a estrutura todinha e você teve a perda dos sinais, né? Do funcionamento do sistema nervoso central, tá? Você pode cair subitamente, com certeza, né? O paciente bateu o carro, né? E pá, bateu e voltou a cabeça. Deu esse chacoalhamento aí, né? Para frente e para trás, que é o que geralmente acontece. Pode ter um desmaio, né? De causa neurogênica imediatamente? Sim, né? Teve um trauma de outra espécie, caiu da maca, que é o que já aconteceu comigo, caiu do tomógrafo, lá dentro e o paciente cai. Teve um trauma intracraniano ali? Sim, pode fazer tomografia do crânio para ver se não teve nem rachadura da calota craniana, se não está tendo nenhum sangramento, coisa que o paciente nem tinha. Ele fazia tomografia do tórax, agora tem que fazer do crânio. Então, é de causa neurogênica? Neuro, ao nome, neurogênica, tá? Então, eu posso ter todas essas intervenções aí. Então, se eu tive uma pancada de uma briga na cabeça, que o povo vai lá e pá, bateu na minha cabeça, eu vou falar que eu desmaiei por causa vasogênica? Não, né, gente? A vasogênica não tem nada a ver com isso, né? A vasogênica tem questões emocionais, né? Uma cena que eu vi, né, que me impressionou, né? Um ambiente lotado, não tem nada a ver com
pancada neurogênica, pancada na cabeça. A neurogênica tem tudo a ver com questões mais voltadas intracranianas, neurológicas, ou seja, agressões ligadas ao cérebro, né? Então, eu desmaiei sim por causa daquela questão, né? Da pancada, aí a intoxicação, ela pode vir porque depende qual foi a intoxicação que você teve. Porque ao você inalar alguma coisa, a substância pode ir para o crânio, né? Através dos vasos sanguíneos aí, e causar essa alteração no sistema nervoso central, e você vinha a desmaiar subitamente por causa da toxicidade, né? Do produto que você inalou ali e causou essa alteração do sistema nervoso central, tá? Quais são as principais causas do desmaio, independente de ser vasogênico, metabólico ou neurogênico? Então, as principais causas são, a gente já viu ali, hipoglicemia. O que é hipoglicemia mesmo? Quando a glicose... Baixa açúcar no sangue. Isso, todo mundo respondeu de maneiras diferentes, mas os que eu ouvi estão todos certos. É isso mesmo. Então, o paciente com hipoglicemia pode desmaiar? Sim. Lembrando, nem sempre é um paciente que ele tem problema de diabetes, não. Pode ser eu, igual eu falei para vocês, estou sem comer desde 4 horas da tarde, em pé numa fila, debaixo do sol, né? E desmaiar. Cansaço excessivo, que aí é praticamente isso, né? Fome pode descompensar, né? E trazer esse desmaio. Uma pessoa muito nervosa, né? O nervosismo muito intenso, desmaia. Uma emoção súbita. O que é emoção súbita? Abri a porta da minha casa, vi aquela cena, né? Não só de questões de uma pessoa morta, gente, mas outras questões, por exemplo, a mulher pegou o marido na cama dela com o outro. É uma emoção para ela grande? Tem pessoas que vai tirar de letra, tem uma pessoa que vai desmaiar, bobear nem volta mais, coitado, né? Ou seja, foi emoção, foi em causa que vasogênica? Foi. Então, tem pessoas que, vocês estão vendo isso em psicologia, não tiram de letra qualquer coisa, né? E nós somos diferentes, né? Então, nem sempre precisa ser alguém com a faca atravessada para você poder desmaiar uma cena forte, não. Pode ser outras coisas que para você vai só virar as costas e sair, e outra pessoa vai cair durinha ali no chão, né? Um susto, essas brincadeiras de susto, eu nunca gostei na minha vida, não faço, não gosto que façam comigo, porque é sério, né? Acidentes, principalmente os que envolvam perda sanguínea, a gente viu logo assim, hemorragia, né? Se o paciente tem o extravasamento, a perda de sangue ali excessiva, ele tem uma propensão maior em desmaiar por causa do volume de perda, o extravasamento, por falta de O2, por falta de bombeamento e por falta de oxigenação cerebral, né? Dor intensa, um paciente que está expelindo um cálculo, né? Tendo um parto normal, sei lá, preso em alguma coisa que está causando dor, pode desmaiar? Pode, né? Prolongada permanência em pé, tem gente que fica em fila, né? Fila de alguma coisa, desmaia. O último episódio que eu vi foi naquela fila enorme da Secretaria de Saúde, ali na Avenida do Contorno, uma senhora que desmaiou para pegar medicamento. Não sei se vocês viram essa reportagem há um mês atrás, 2 meses. Mudança súbita de posição. Isso aqui eu sou danada, gente. Tá eu dormindo, tá passando a hora de levantar da cama e a preguiça não deixa. De repente, eu dou que pulo. O que acontece? A Michelle me perguntou aí, né? As vistas escurece tudo, né, Michelle? E eu saio até cambaleando os corredores aqui da casa, assim, né? Porque, independente de ser idoso ou não, qualquer pessoa que tem essa mudança súbita, brusca, de uma vez, ela fica toda abalada primeiro e acaba até desmaiando, né? Então, a gente nunca deve levantar dessa forma, assim, brusca, viu? Isso faz mal, e eu sei que faz, e eu ainda continuo fazendo, né? Porque causa, né, todo esse... Você está todo em repouso ali, de repente faz aquele alavanco, tudo seu vai sentir. Só essa mulher é doida, né? Tava tudo tranquilo por aqui, diferente, de repente dá essa confusão aqui, né? Então, isso é ruim para a nossa saúde, né? Ambientes fechados e quentes. Acabei de falar, né? Uma sauna,
um estádio de futebol, uma boate, um banheiro, né, pequeno, que às vezes você fecha tudo e o espaço é pequeno, tem um produto, às vezes, tóxico ali, né, para clarear o chão, e você naquele ambiente fechado, pode ficar ali, né, meio zonzo e até cair no chão. Isabela, Oi. e você às vezes tem uma frequência assim de desmaiar muito, assim, subitamente. Você meio que acostuma com isso e aí começa aí gradualmente, tipo, isso de escurecer a visão e tudo. Porque assim, antes eu desmaiava com muita frequência e aí depois começou a sentir essa sensação de desmaio, que é escurecer a visão, perder um pouco os sentidos. Aí eu já sabia o que ia acontecer e eu já me precavia. Entendi. Mas você não investigou a causa, não? Desses dias mais frequentes? Assim, eles sempre me mudam, né? É assim, eles falam que é uma coisa, depois falam que é outra e nada resolve. Mas não chegou uma causa raiz do por que você desmaia, não? A principal causa que eles suspeitavam, mas já descartou, era um Ah, aneurisma. ah, Mas tá. aí agora eles acham que tem alguma coisa a ver com o coração, porque meu coração, eu não sei, ele é um pouquinho mais acelerado. Não sei se isso tem a ver. Mas você já parou para pensar, não sei se eu estou te expondo, você me desculpa, em questões emocionais? Ah, eu não sei. Pode ser também. É, porque depois que você olhar essa questão, né, cardiológica, se for descartado também, a questão emocional é difícil a gente ter esse diagnóstico, né? Porque não tem. Você que tem que, às vezes, não sei se é o seu caso, né? Saber se você, quando passa por algum momento, é quando você tem um desmaio. Ou quando lembra de algum fato, é quando você tem um desmaio. Ou quando você está numa pressão. Normalmente é bem do nada mesmo. Eu posso estar em qualquer lugar que às vezes dá Entendi. essa sensação. Então tem que investigar mesmo, assim. Não deixa de investigar, não. Essas coisas são sérias, né? Às vezes a gente deixa para lá, não é bom deixar, não. Isabel, Oi, Vivi. um desmaio, por exemplo, tipo num pós-parto, e aí uma hemorragia pós-parto, aí a pessoa tem um desmaio, pode colocar como Pode olhar aí. essa vasogênica? Vasogênica? Vasogênica, exatamente. Vasogênica. Entendi. Tá, Mas para eu aí, você tentar está incluir falando isso no do. meu trabalho. Ah, tá. É porque eu não Mas sabia. aí, vocês não tinham tido a matéria ainda, né? Aqui em É cima, você isso. também pode colaborar para o seu trabalho, ó, na hemorragia. Então, você pode usar esse termo lá do desmaio e pode usar a questão do sangramento aqui, né? Entendi. Geralmente, os sangramentos obstétricos, assim, eles não são capilares, não, eles são venosos, ou até mesmo arteriais, depende qual foi a causa lá, né? E aí, na hora de iniciar, pode colocar como se eu já estivesse atendendo esse paciente no hospital, é Pode, isso? pode sim. Manda bala Ah, lá. então beleza. Salva Obrigada. lá, viu, gente? Você salva a mulher lá da hemorragia, viu? Não deixa morrer, não. Não deixa óbito, não, por Não favor. deixa, não, Não, Não eu pode falo porque eu morrer, tive. não? Pode, uai, mas assim, Ah, a tudo, Bruna morreu. tudo que vocês estão aprendendo aqui, para não deixar o paciente correr, né, gente? Pelo amor de Deus, tenha compaixão aí, né? Eu Bruna já foi pro tive uma saco. hemorragia pós-parto, eu acho que eu vou usar isso para fazer. Ah, eu não vou falar que bacana, né? Porque não é uma situação Não, foi bacana, né? bacana agora que passou, né? Mas Que foi bacana. passou e que você está É, entendendo agora, né? isso, verdade. Exatamente. A sua ideia, que você não passou. Você descompensou totalmente, né? Nossa, eu dei uma hemorragia e depois desmaiei. Sempre foi que minha irmã, eu acho que eu vou e puf, acordei Nossa. no hospital. E o povo custa se entender que você está tendo hemorragia ali, né? Nem Custa. eu não sabia porque como eu tinha tido um parto, então, assim, sangrando já estava, né? A É, menstruação normal. Então, eu também é. não identifiquei. Aí, eu Sim, só identifiquei depois de um tempo, quando eu já estava desmaiando. sim, sim. Nossa.
Nossa, seríssimo, né? Muito sério. É verdade. Vai ficar bacana lá, você me conta depois. Então, nós vimos as causas, né? Então, essas causas aqui, né? Ambientes fechados, hipoglicemia, depende, cada pessoa aí para uma causa de desmaio pode se encaixar em algum aqui, nem todo mundo, né? Pode ter essa causa aqui, pode ter outra coisa, igual eu citei para vocês, outros casos que ela viu, ficou impressionada, né? Quais são as manifestações clínicas, né? Então, o que que o paciente pode te manifestar, te apresentar ali, te evidenciar que ele está durante um desmaio, né? Desmaio, para eu saber qual foi a causa que levou essa paciente ali no chão. Fraqueza, né? Todo mundo que tem um desmaio depois, ela volta totalmente fora de si, né? Nos primeiros segundos. Pode ter náusea, né? Ânsia de vômito pós o ocorrido, né? A pele fria e pegajosa, porque ela acaba transpirando muito. Pode ficar pálida, porque ela não vai respirar, ela teve falta de oxigenação por um motivo, né, na cabeça, por isso que ela desmaiou, mas até ela voltar àquela oxigenação perfeita, ela pode ficar um pouco ali cianótica, né, pálida, sem essa coloração avermelhada dos que o sangue nos traz, o pulso fraco, né, porque ela está inconsciente, então não vai bombear bem assim. Se eu pegar aí o pulso arterial, que eu já falei para vocês treinarem, né, eu vou sentir aí que é um pulso baixo, né, que pulsa bem de longe, respiração lenta, por isso que não está botando O2 para dentro, por isso que a pressão arterial está baixa, extremidades frias, porque se a pressão arterial está baixa e o pulso está fraco, como é que vai chegar sangue lá na ponta do dedão? Não chega, né? Tontura faz parte, porque não tem nada disso aqui acontecendo. Escurecimento da visão, né? Igual a nossa amiga teve aí, porque você vai perdendo os sentidos e para de processar aquilo todo. A queda, né? Súbita, pá, de uma vez, devido à perda da consciência e dos sentidos. É como se desse um apagão, assim, de uma vez, né? Você só lembra a hora que deu esse apagão e a hora que você acorda de uma vez, você não sabe mais nada que aconteceu. E a sensação de mal-estar, né? Isso dá realmente, né, uma super mega sensação de mal-estar na gente, né? A gente volta com vergonha, né? Sem graça, às vezes machucou porque bateu a cabeça no chão, no meio fio, no duro, né? Então, cuidar, mesmo que é vítima de desmaio, para você é uma causa boba, que ela desmaiou, é fresca, é fraca, não negligencie o paciente, tudo é muito sério, né? Outra coisa dentro do hospital, vocês vão ver muito, é paciente com efeito colateral de medicação. Então, o paciente não teve nenhuma cena drástica que ele visualizou, né? Não teve nenhum trauma na cabeça, não teve nada. Mas os efeitos colaterais deixam o paciente tonto, né? Meio assim, sem sentir nem o chão, o pé no chão, assim, direito. E o paciente pode desmaiar? Pode, não deixa o paciente ir sozinho, não deixa. Ele pode desmaiar, cair, bater a cabeça ou a cara no chão, e você era responsável por esse paciente lá, estava fazendo exame com você no raio-x, por exemplo. Você fala com a paciente assim, espera aí, só um minutinho que eu vou lhe revelar seu exame. Na hora que você volta, o paciente está no chão, caído, né? Então, o desmaio Isabela, é frequente, né? Oi, fala comigo. uma coisa que já aconteceu comigo quando eu era criança foi que eu estava andando de bicicleta e eu caí e eu bati a cara no chão. Nossa. E naquilo ali eu apaguei, sabe? Sim. Só que meu irmão foi me socorrer e tal, me levou para casa, isso eles me contando. Sim. Só que eu não cheguei a fechar os olhos. Para eles, eu ainda estava consciente. Entendi. Minha mãe limpando meus ferimentos, ela falando que eu estava falando que estava doendo e tal, mas eu não lembro de nada. Eu Sim. só fui acordar depois. Isso pode Sim. acontecer também? Sim. É igual eu falei, acabei de falar agora. A gente cai, quando volta, às vezes volta constrangido e com vergonha, né? Porque você só lembra da hora que deu aquele apagão e a hora que você volta de novo. Aquele momento que o povo estava ao seu redor, foi tentar te segurar, não sei o quê, você não lembra. Você não lembra. Não tem o registro daquilo ali na sua mente. Isso faz parte de todo mundo mesmo, tá? É comum. Você não lembrar mesmo disso. Toda vez que eu desmaiei, eu só lembro da hora que eu lembro de eu indo com a mão
mas não lembro o restante. Saí batendo, quicando a cabeça em tudo quanto é lugar, e aquele tanto de gente assim no chão depois comigo de um tempo, mas aquela fase eu não senti a dor. Eu senti depois que eu encostava a mão na minha cabeça assim, durante a Eu semana, também eu não. sentia dolorido. Mas o momento Sim. que eu saí, pá, 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 batendo e tudo, eu não conseguia lembrar da dor. Eu também não lembro de dor, não. Eu só lembro da dor É, depois que minha cara estava toda ralada já, né? exatamente. Depois você sente, né? Tá lá machucado, sem encosta, você vai sentir. Mas no momento, por quê? A sua consciência, onde que faz o registro das emoções, as sinapses estavam cortadas. Não estava passando aquele fluxo para sua mente mais registrar. No momento que você bateu no chão, já não tinha mais sinapses para enviar o estímulo da dor, sabe? Vocês vão aprender o que são Sim. sinapses depois na anatomia, tá? Beleza. Isabela, Oi. só uma pergunta. Tem alguns casos, por exemplo, uma queda, a pessoa que cai de um local muito alto e tem registros da pessoa até, tipo, morrer ou apagar antes da queda acontecer, né? Como é que chama isso? Excelente, tem mesmo, né? E eu sou uma delas. Se eu cair assim, eu morro. O avião, gente. Quando você falar comigo, as máscaras de pressurização vai cair, você põe todo mundo, porque eu já morri antes de acontecer qualquer coisa. Às vezes nem como é que chama? O piloto vai conseguir contornar, fica sobrevoando, parar em outro lugar. Na hora que você me deu esse alerta, pum, já morri. Por quê? É causa neurogênica, né? São as questões de saúde mental mesmo, né? Absorção da mente ali, um perigo. Você começa a entrar em pânico antes da hora, né? Então, aquele momento ali da queda, né? Ele pode ter já ter tido um infarto naquele momento por causa da sensação do momento. Apesar que a queda é muito, não dura nem 2 segundos às vezes, né? 1, 2, 3. É conta de dar um prédio igual do Kevin lá, o Kevin que caiu, bateu, aquela queda não demorou. Eu não estou falando no momento que ele estava segurando. Na hora que as mãos dele soltam, até a velocidade de cair, bater no lugar, bater em outro, deve ter demorado 4 segundos, assim, né? Uns 4, 3 segundos, assim, uns 4 segundos. Então, aquele percurso de 4 segundos, talvez não dê para alguém ter, assim, E quanto maior o prédio, maior a velocidade, ou seja, mais rápido você cai, né? Às vezes não dá nem tempo de você evoluir para uma parada cardíaca e morrer antes, não. Agora, o do avião já dá. Por quê? Aquele problema que a gente vai viver ali, que a asa quebrou, que começou a pegar fogo, é óbvio que todo mundo vai morrer, gente. Ali só ajoelhar, fazer oração conjunto, pedir perdão, né? E pronto, não ri não, Vivi. É verdade. Então, Se der tempo, né? se der tempo, falou bem, mas geralmente dá, porque fica planando, né? E aí eu provoco o Priorizem o sofrimento. perdão, por favor. Exatamente, porque senão você já sabe, né? A crença de cada um. A minha, você não entra lá no céu. Então, prioriza o perdão. Então, foi ótimo você ter comentado isso, porque, por exemplo, o avião, a quantidade de pessoas que já entram em pânico, ansiedade, começa a sentir falta de ar, desmaia, né? É muito grande mesmo. Mas pode acontecer de outro momento a pessoa morrer antes né, até da própria coisa mesmo, né? Pelo fato do momento que ela está sendo exposta, né? Bem, vimos hemorragia toda hoje, vimos desmaio todo hoje, convulsão. Então, convulsão ou desmaio, professora, tem diferença de convulsão, o paciente convulsionar, da doença de epilepsia, tá? Então, é diferente. Convulsão é um estágio, um momento em que várias pessoas podem ter. Então, tem pessoas que podem ter convulsão porque teve um acidente automobilístico drástico, né? De tanto que ela chacoalhou o cerebelo para um lado para o outro lá a cabeça, ela pode evoluir para uma convulsão, né? Uma pessoa que toma um remédio para tratar uma coisa e o efeito colateral desse remédio causa uma convulsão. Uma pessoa que tem um câncer na cabeça, está comprimindo os nervos, toda vez que comprime lá, ela começa a se debater, ela começa a ter uma convulsão.
Então, tem vários momentos que pode... Convulsão é um momento que a pessoa vai passar. Epilepsia é a doença que a pessoa tem e que, como característica dessa doença, ela vai ter estágios de convulsão a vida inteira. É a mesma convulsão que a pessoa que está com tumor tem? É. É a mesma convulsão da pessoa que teve o acidente automobilístico teve? É. Mas ela tem uma doença associada, por isso que ela tem sempre convulsão, a epilepsia. A Se convulsão... ela tomar um remédio controlado, ela pode não ter nenhuma durante a vida? Aí eu vou te explicar quando que entra essa parte aí mais para frente, tá? Então, o que que é a convulsão, né? O estágio de convulsão que o paciente tem. Então, é o envio de estímulos desordenados para o cérebro. Então, Oi, Isa, fala comigo, a droga causa isso? causa. Ela vale mais pelo normal? Vale o quê? Tipo assim, você está falando da convulsão normal, mas quando você usa droga, ela é mais forte ou assim? Mas vamos esperar chegar às causas da convulsão? Aí a gente vê? Pode ser? Tá até escrito aqui, ó. Tá escrito lá embaixo, ó. Principais causas, ó. Tá vendo? Então, o que que é convulsão, né? Então, esse estímulo desordenado encaminhado para o cérebro por algum motivo, né? Então, o que que aconteceu que esses sinapses, esses estímulos, essa consciência, né, do meu paciente está totalmente desordenado. Quando fica desordenado, ele fica sem comportamentar adequadamente. Ele não sabe a hora de deglutir, ele não sabe a hora de sentar, ele não sabe a hora, fica aquele trem doido, igual a gente vê. O que que acontece com o paciente? Ele começa a se debater, né? Ele começa a ter contraturas, né? Ele começa a ter aquela expressão, né? Que ele bate, a língua enrola, ele baba, ele urina na roupa, ele defeca na roupa. Por quê? Se eu estou com estímulos desordenados, tudo, o paciente consegue prestar atenção que ele precisa prender o esfíncter para não urinar? Para não defecar? Ele perde a Não. consciência, né? Ele perde a consciência totalmente porque está tudo desordenado. É como se fosse uma máquina que às vezes a gente tem em casa, que você põe o dedo assim, ó, o computador tá doido, tem que tá abrindo janela de tudo quanto é lado, não estão mandando abrir. É a mesma coisa disso, né? Nós, como se fosse uma máquina, ficamos totalmente descompensados, tá? Por causa desse estímulo que está sendo enviado aqui para o sistema nervoso central, que coordena, né? Eu ficar sentada aqui agora, eu deglutir minha saliva que está sendo produzida, eu respirar, eu olhar para vocês e eu raciocinar o que eu estou dizendo para vocês. Então, isso é o meu sistema nervoso central que processa, coordena e eu tenho essa postura aqui nesse momento. O paciente de convulsão, ele começa a ficar desordenado e tem esse momento todo de contratura, de se debater e tudo mais, né? Nós vamos ver mais para frente como é o primeiro socorro para essa pessoa, o que que eu devo fazer, mas vamos ver primeiro as principais causas. O que que é TCE, gente? Deve ser algum trauma cerebral, não? Isso, é um traumatismo crânioencefálico, né? Então, quando uma pessoa, sofreu, nunca tive convulsão na minha vida, não tenho uma doença de epilepsia, não tomo medicamento nenhum, sofri um traumatismo crânioencefálico. O que que é trauma? Uma pancada, um acidente, uma briga aqui na cabeça. Então, um paciente que ou brigou ou teve um acidente, ele tem a possibilidade de evoluir para convulsão? Tem. Porque a pancada aqui foi muito forte. O chacoalhamento, né, foi de várias vezes, por vários momentos, numa grande velocidade. Eu posso evoluir para uma convulsão? Pode. Meningite, né? Então, meningite é uma doença infectocontagiosa, né? Fica instalada entre as meninges intracranianas.
Então, nós temos 3 películas após a calôntron intracraniana, que se chama pia mater, dura mater e aracnoidea. E essa doença, ela fica instalada entre essas meninges. Vocês vão estudar o crânio ainda, anatomia, e vão lembrar de mim. Então, geralmente, mais comum em crianças, né? Então, por que vai causar convulsão, professor, então? Porque fica pressionando, né, essa película, essa meninge, e causa, comprime os nervos, comprime os neurônios e desenvolve o estímulo ali de desordenar e causar convulsão, tá? Então, a convulsão é sempre, que vocês já viram aí, é uma consequência de algo. Eu tive um traumatismo crânioencefálico, posso ter convulsão. Eu tenho uma meningite, né, uma doença, eu posso ter uma convulsão por causa da meningite. Eu tenho o quê? Hipertermia, aumento da temperatura, hipertermia. Hipertermia não é hiperglicemia que nós aprendemos. Hiperglicemia é uma coisa, hipertermia é outra. Aumento da temperatura do corpo. Toda mãe aí já ouviu falar, né? Se a criança aumenta muito a febre, o que acontece? Não é possível. Convulsiona. O Gabriel, que Da não convulsão. deve ter pai ainda, já respondeu primeiro. Cadê as mães aí, gente? Então, por que a gente fica apavorado quando o menino, o bebê tem uma febre de 40, a gente já enfia debaixo do chuveiro e fica preocupado? Porque ele vai convulsionar se tiver temperaturas muito altas, por isso está escrito aqui, tá? Uso abusivo de álcool e drogas, quem me perguntou aí agora, ó. Todo mundo já ouviu falar, né? Convulsionou porque usou muita droga, né? Morreu de, como é que chama? Overdose, isso, obrigado. O álcool também, né, pode causar... Professora, mas esse é a mesma coisa de overdose, de convulsão, para uso de drogas, ou tem diferença? Não, tem diferença, tá? Então, a overdose é um outro processo fisiológico que ele vai desencadear, mas vem junto com a convulsão também. Mas ele pode ter só a convulsão isolada e até a morte aí. A convulsão, gente, o que ela não é boa que acontece? Porque é um paciente que fica por muito tempo, ele pode ter algumas sequelas, a gente vai ver ele depois nos primeiros socorros, tá? Então, parasitoses. O que são parasitoses? O que são neurocisticercoses? Alguém já ouviu falar? Parasitoses não são bactérias, não são vírus, não são fungos, né? São parasitas. O que são parasitas? Parasita é, por exemplo, uma lombriga. Vermes, isso mesmo, lombriga, né? Essas outras verminoses aí, né? A neurocisticercose, cisticercos, são ovinhos de contaminação que ficam, por exemplo, na carne de porco mal cozida. O ovinho você vai comer que veio na carne, você não viu, né? E o ovinho vai se instalar aí no seu sistema nervoso central e vai desenvolver um parasita que vai ficar andando na sua cabeça aí, tá? Então, esse bichinho aí, nessa parasita caminhando aí na sua cabeça, pode evoluir uma convulsão? Sim, porque é algo que não deveria estar ali, é algo que vai mexer com suas veias, barrar na sua artéria e vai ocasionar uma descompensação desse processo ali que está andando bonitinho, aí vem um parasita, esbarra aqui, a veia sai do lugar, você fica todo desconexo e os estímulos começam a desordenar e você tem essa contratura, né, debater no chão, tem a convulsão ali naquele momento. Tumor cerebral, quando eu estava explicando convulsão, já tinha até falado sobre essa hipótese, né? Tem um tumor lá na cabeça, um câncer, que cada vez mais ele está crescendo, cada vez que ele cresce mais, ele comprime, ele aperta a artéria que está ao lado, aperta do outro, comprime do outro, e causa aquela falta de regulamentação das informações ali. As informações ficam desconectadas, porque apertou uma artéria, acaba não passando sangue, não manda informação. Comprime o lado de cá, comprime o lado de lá. O paciente
fica desorientado, né? E causa essa convulsão, né? Essa alteração neurológica ali do sistema nervoso central. O que mais? Lesões neurológicas, né? Algum problema de lesão? Toxoplasmose, todo mundo conhece, né? Aquela contaminação através do pombo, do gato, né? De outros animais. Pode contaminar o sistema nervoso central e desenvolver convulsão? Sim. Determinados medicamentos, falei com vocês agora mesmo. Às vezes eu estou fazendo uso de um medicamento para uma coisa, mas como efeito colateral do medicamento, está escrito lá na bula que eu posso ter convulsão. Pode ser que um paciente vai fazer uso desse medicamento e não vai desenvolver convulsão? Pode. É igual aqui, gente, está escrito todas as manifestações clínicas. Significa que eu vou ter todas que estão lá? Não, né? Mas são possíveis de ter de quem usar esse medicamento? Sim. O farmacêutico já deixa escrito para você se identificar, né? Nossa, está acontecendo isso comigo. Deixa eu ver se é desse remédio. Não, está escrito aqui, pode ter, então deve ser do medicamento. O que mais aqui? Intoxicações por inseticidas, clorados, óxido do etileno, gases, né? Nós vimos que o desmaio, né, pode ser de inalação de algo muito tóxico também. Mas a convulsão, eu também posso ter uma convulsão por inalação de algo muito tóxico? Pode. Pode ser que eu tive só um desmaio com aquele cheiro de cloro, azulim, né? Soda cáustica, mas eu posso ameaçar o meu funcionamento do sistema nervoso central ali e desenvolver uma convulsão por causa daquele cheiro ali, né? Muito grande. Eu vou começar a me faltar ar puro, né? E eu presa naquele ambiente com aquele tóxico todo e vou evoluir para uma convulsão, né? Eu nunca tive, mas me colocaram exposta a essa condição aí dessa intoxicação e acabei evoluindo para uma convulsão. Ou seja, professor, todos nós estamos susceptíveis a ter um ataque de convulsão? Sim. Se você tiver uma toxoplasmose, uma meningite, um traumatismo intracraniano, uma alta temperatura aí para algum processo inflamatório, né, uma febre, pode. Mas eu posso também ter uma meningite e não ter convulsão? Posso. Cada pessoa vai reagir de uma certa maneira, né? Então, a convulsão não é de uma pessoa que é doente, é esquizofrênica, né? Tem gente que acha que o paciente que contrai todo, né? Fica todo, convulsiona, ele é doido, né? Então, vamos tirar esses estigmas aí, que não é isso que funciona, não é isso que acontece, tá? Manifestações clínicas. O que são manifestações? O que o meu paciente vai me apresentar naquele momento da contratura, né? Ele vai ter perda súbita da consciência. Se tivesse consciente olhando para aquele povo todo, vendo aquela cena, ele ia fazer aquilo, gente. Ele ia parar, sentar, levantar rapidinho, né? Queda desamparada. O que é queda desamparada? Quando ele começa a convulsionar, ele cai de uma vez, né? Ele não põe a mão para ver onde é que vai cair agora e começa a contrair, não, né? A cabeça dele não avisa isso para ele, não. Nós sabemos que um paciente vítima de traumatismo crânioencefálico pode convulsionar em qualquer momento. Então, é um paciente que eu não vou dar bobeira com ele de botar ele sentado numa cadeira, igual aconteceu comigo no hospital, né? Eu cacei, porque ele era um paciente todo clássico, né? De que ele poderia convulsionar ou não. A história pregressa dele, que foi me entregue pelo SAMU para mim, é um paciente totalmente que poderia convulsionar a qualquer momento, né? Então, não negligencie o paciente que você está atendendo, né? Trate ele com bastante atenção o tempo todo para não ter nenhum problema.